Olá pessoal, aqui é a Alessandra e estamos começando a nossa 9ª reunião. O título: As bodas em Caná da Galileia. João 2, do 1 ao 12 diz: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então a sua mãe aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: Encheis de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Então lhes disse: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já está bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Assim, deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Quero pegar os versículos por partes para contextualizar. Ficará mais fácil entendermos alguns princípios nesse texto. O versículo 1 e 2 diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Galileia significa lugar de desprezo. Bodas, o prazer e o desfrute da vida humana. Casamento representa a continuidade da vida humana. Esse foi o primeiro milagre público de Jesus. Ele começa a partir de uma festa de casamento, aonde ele foi convidado para participar da festa. Festa, lugar de alegria, que marca o início de uma construção de família. Detalhe importante: Jesus foi convidado. Jesus não deve ser convidado somente nos momentos difíceis. Devemos convidá-lo em todos os momentos. No versículo 3 diz assim: E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: Eles não têm vinho. Vinho na palavra simboliza a alegria, e vemos que neste casamento a alegria não demorou muito a acabar. Na nossa vida também podemos experimentar a falta de alegria, e para alguns de nós a alegria pode já ter acabado. Um dos maiores motivos de acabar a alegria é o pecado e a desobediência. O pecado tira a alegria da salvação. Se a gente está fazendo o que o Senhor pediu para não fazer, a alegria vai embora mesmo, porque perdemos o prazer na presença de Deus, prazer da comunhão, e começamos a ter prazer nas coisas que não agradam a Deus, impedindo a comunhão com Deus e, consequentemente, como uma cascata, vamos perdendo a comunhão com o cônjuge e o vinho vai acabando. A desobediência nos leva para o caminho contrário ao que Deus quer para nós. John Piper tem uma frase excelente: O sistema do mundo foi feito para te derrubar. Pense e considere bem essa frase. Deveríamos avaliar bem nossas escolhas, para não sermos derrubados pelos enganos brilhosos do mundo. O que fazemos quando isso acontece com o nosso casamento? Fazemos como Maria, vamos procurar Jesus. Maria não estava no casamento para resolver problemas, mas quando ela vê o problema, ela se importa e se sente responsável em ajudar. Precisamos de Marias perto de nós,
e precisamos ser Marias na vida dos que estão ao nosso lado. É impossível amar sem se importar. A cruz é Deus dizendo a você: eu me importo. O nascimento de Jesus é Jesus dizendo: eu me importo. Deus é amor, é a essência do amor. O versículo 4 e 5 diz assim: respondeu-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria tem a reação mais esquisita do mundo. Vira para os serventes e diz: faça tudo o que ele disser. Tudo o que? Ele disse que não tinha chegado a hora dele se manifestar. Na verdade, nos parece que ele nem ia fazer nada. O que Maria sabia que nós precisamos saber? Que Jesus não conta só com a lei. Ele conta com a graça e com a misericórdia. Aonde a lei para, a graça e a misericórdia continuam. Por isso, vale muito a pena ir a Jesus. Ele também não fazia nada sem que fosse a vontade do Pai. Quando ele fala que ainda não chegou a hora para atender o pedido de Maria, ele quis dizer que ele não fazia nada sem que o Pai o mandasse fazer, em termos de manifestação, mas a graça bendita do Pai o habilita. O versículo 6 e 7 diz: ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Quando vamos a Jesus, devemos saber que ir a Jesus significa se submeter a certas condições. Nós submetemos aos propósitos do Pai. Isso me fala de obediência, não importa o quanto me custe, esforço e descanso. Encher essas talhas não era um trabalho fácil. Entenda que os servos obedeceram o que naturalmente não fazia sentido. Os servos estavam enchendo as talhas de água e o que se estava precisando era de vinho. Isso nos mostra claramente que o trabalhar do Senhor é diferente de nossos pensamentos. Agimos no natural e o Senhor no sobrenatural. Assim, deve ser cada um de nós em nosso casamento. Não vemos solução, não sabemos o que vai dar, mas descansamos nos princípios que nos guiam. O Senhor sempre sabe o que faz. Passaremos por sofrimento, tribulação, seremos expostos, isso é ser cristão. Mas ser cristão também é receber graça nos desafios, consolo nas tribulações, ajuda celestial diante de perigos, paz que excede todo entendimento em meio ao caos. Mesmo que, no primeiro momento, ele tem que nos chamar a atenção para algumas verdades, mostrar nossa realidade, nos corrigir, em um segundo momento, a graça e a misericórdia dele vêm até nós para nos socorrer. Porque ninguém vai a Jesus e volta como foi. Muitas vezes teremos que dizer não para muitas coisas. E quando você dizer não, isso vai incomodar muita gente. Você não vai em todo lugar, você não faz os negócios como o mundo faz, você não participa de toda a roda, você não acha engraçado qualquer piada, você não é amigo de todo mundo. Jesus andou assim neste mundo e ele é o modelo perfeito. Há uma palavra, há um consolo, há esperança, há socorro. Vale a pena ir a Jesus sempre. Jesus é envolvido e nós obedecendo. Há transformação. Seu casamento passa a ser transformado e não deformado. Para haver transformação, devemos seguir as instruções de Jesus. Na submissão, há transformação. Na rebeldia, há deformação. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: então lhes disse: tirai agora,
e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Qual foi o milagre? Milagre da transformação. Transformou a água em vinho. Seu casamento pode ser transformado. O vinho é um dom de Deus. Nele vemos o amor de Deus proporcionar vida e alegria. Só Jesus pode nos dar vida e a verdadeira alegria. Porque o vinho, por último, é melhor. Porque a partir do momento que nós nos deixamos ser trabalhados e obedecemos ao que o Senhor nos ensina, vamos sendo transformados dia a dia. Esse vinho era incomparável ao que estava sendo servido, porque no começo do casamento usamos muitas vezes a nossa força e conhecimento. Até temos alguns momentos alegres, mas logo nossa vontade vem à tona e toda essa alegria acaba rapidinho. Mas quando obedecemos, vamos ficando mais parecidos com Jesus e começamos a lidar com o outro como o Senhor nos ensina. Quanto mais ganhamos da realidade de Jesus, mais nos parecemos com Ele e em nossas atitudes. Um querendo agradar mais o outro, um cedendo mais que o outro, um se importando mais que o outro. E isso acaba sendo um pedaço do céu aqui na terra. O vinho melhor fica para o final, porque estamos mais trabalhados e mais parecidos com Jesus. Apenas no olhar sabemos se o nosso parceiro não está bem, se não está feliz, se aconteceu alguma coisa, e assim vice-versa. E no versículo 11, assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O Senhor tem um milagre para o seu casamento. Ele quer manifestar a sua glória através do seu casamento. Que Cristo seja levantado em sua vida, para que muitos possam ser atraídos. Casamento, lugar onde somos treinados a morrer para que o outro tenha vida. Agindo assim, coopero com o Senhor para um casamento à luz da eternidade. Reflita sobre isso. Deixe o Espírito falar em seu coração através dessas verdades e desses princípios que nós ouvimos. Até a próxima reunião. Se esse áudio te edificou, curta, compartilhe, envie para alguém que você sabe que vai ser bom. Vamos ajudar o canal a chegar a mais famílias, para que juntos possamos desfrutar das verdades eternas. Até a próxima!